Questão 102 sobre sintaxe, transitividade verbal da FGV. Pause, resolve e volta aqui pra gente corrigir. Vamos corrigir. Assinale a alternativa em que pelo menos um verbo esteja sendo usado como transitivo direto. Aqui tem que saber a transitividade verbal mesmo, mas é claro, eles fazem aí, né, a banca faz aí as suas armadilhas, pessoal. Pois bem, a transitividade dos verbos, né, vai girar em torno disso aqui. O verbo transitivo direto, o verbo transitivo indireto, o verbo transitivo direto e indireto e o verbo intransitivo, né? Transitividade tem a ver com isso. Olha o exemplo lá de verbo transitivo direto. João quebrou o vidro. Verbo transitivo direto, objeto direto. De verbo transitivo indireto. João necessita de ajuda. Tem a preposição ali, já é transitivo indireto, né? E os dois. João deu um presente a Maria. Quem dá alguma coisa a alguém. Verbo transitivo direto e indireto. E aí o nosso verbo intransitivo, que não vai transitar para lugar nenhum, tem objeto. O que vai vir depois do verbo intransitivo? Um adjunto adverbial, um termo adverbial. Ó, quando eu falo João saiu, só posso dizer de casa, ontem, cedo, quando, né? Então o que vem depois, para reconhecer um verbo intransitivo, a melhor maneira, né, é colocar um adjunto, um termo adverbial depois dele, tá? Mas é importante vocês reconhecerem que não vem, né, que não transita para lugar nenhum, tá? Pois bem, tá muito ligada essa questão aqui, né? A questão da ordem direta, né? A ordem direta é o sujeito, o verbo, o complemento do verbo e o adjunto, né? Aí vocês vão ter que colocar aqui o que. Aqui eu tenho um sujeito, um verbo e aí vem o que vem depois. A ordem direta é essa aqui, tá? É o que eu deveria fazer, colocar sempre na ordem direta, já ia me ajudar muito. Vamos lá, dependeu o coveiro de alguém que rezasse, né? Vamos colocar na ordem direta, porque ele está na ordem direta. Tá aqui a ordem direta. O coveiro dependeu de que alguém... o coveiro dependeu de que alguém... dependeu de alguém que rezasse. Desculpe, o coveiro dependeu de alguém que rezasse. Tá? Agora sim, tá. O sujeito, o verbo, ó, sujeito, verbo, e aí o verbo é o verbo transitivo indireto, porque tem a preposição ali, né? Então, ficou fácil. Esse rezasse aqui não transita para lugar nenhum, né? Dá para perceber, não tem como, eu devo fazer análise sintática aqui, né? E aí eu percebo que eu tenho o sujeito lá, colocando na ordem direta, não é ele dependeu o coveiro, fica estranho. Então se eu sei que não tem sujeito ali, o sujeito só pode estar depois. Então o sujeito é o coveiro dependeu, e aí tem que ver que tipo de verbo é, dá para perceber, tem a preposição ali, estava dada, e aqui eu percebo, né, que não transita para lugar nenhum, né, pessoal? Então não é essa aqui, que é o verbo transitivo direto. Já dá para perceber que não é essa aqui. Aí, claro, tem que colocar na ordem direta, ver os verbos, qual é o sujeito daquele verbo, e assim por diante, né? Não é pessoal, não tem verbo transitivo direto aqui, não tem, tá? O único verbo tem esse aqui, mas não transita para lugar nenhum. O único verbo que tem é esse aqui, mas eu tenho uma preposição aqui, a gente vê que isso aqui é um objeto indireto, tá? B. Aqui fica complicado, já até marquei, tem uma vírgula ali, tá? Irmãos não é sujeito, é oremos, irmãos. Eu tenho aqui, pessoal, um vocativo, galera, né? E aí eu tenho que classificar aquele verbo lá do outro lado sozinho, né? Oremos nós, digamos assim. Irmãos, eu tenho um verbo intransitivo aqui, pessoal, tá? Não transita para lugar nenhum, né? Tem alguma preposição, tem um objeto? Não tem. O perigo aqui é vocês classificarem esse irmãos como sujeito, mas não é. Essa aqui também está errada, porque eu tenho ali um verbo intransitivo. Chega o primeiro raio da manhã, né? Olha a ordem direta, é o primeiro raio da manhã, chega, essa é a ordem direta. Então o que eu tenho aqui? Sujeito e verbo, o verbo não transita para lugar nenhum, verbo intransitivo. Também não é essa, porque ele quer o verbo transitivo, tá? Pois bem, atenção, análise errada. O que serve como sujeito? Os pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Quando o aluno vê isso aqui, tá? Ele vai achar que ele pode fazer isso aqui, ó. O loureiro escolheu a nós como padrinhos, né? E aí ele vai fazer o seguinte:
Sujeito loureiro, escolheu e vai fazer isso aqui, ó. A nós, colocando uma preposição ali, vai achar que é um verbo transitivo indireto, né? É uma leitura que ele poderia fazer, as pessoas fazem muito isso. Ou então, ó, achando que isso aqui é um objeto indireto porque tem a preposição ali. Ou então, fazer isso aqui, o loureiro escolheu nós como padrinhos, achando que isso aqui é um verbo transitivo direto e que esse nós é um objeto direto. Mas eu não posso ler dessa forma aqui. O nós, quando tem aquele coisinho ali, ó, ele é sujeito, como tá aqui. O que eu posso colocar nessa leitura aqui em cima? O loureiro escolheu nos. Agora sim, pessoal. Isso aqui é um objeto direto, isso aqui é um verbo transitivo direto. Por quê? Porque ele é um pronome oblíquo átono, ele é um nos, não é um nós que serve como sujeito que está aqui, tá? Então eu posso perfeitamente dizer loureiro escolheu-nos como padrinho, só que a análise que eu vou fazer, quem escolhe, escolhe alguém. Verbo transitivo direto, quem? Nos, nós, na verdade, mas a leitura é essa, nos, né? Objeto direto, e com certeza, né, pessoal, essa aqui é a correta, galera. Vamos dar uma olhadinha na E? Na E eu tenho o seguinte, contava com o auxílio de Marina para cuidar do evento. Ele, sujeito, contava, verbo transitivo indireto. Contava com quem? Quem conta, conta com. Isso aqui é um objeto indireto, né? Para cuidar, verbo transitivo indireto também. Quem cuida, cuida de. Pronto, tenho dois verbos transitivos indiretos, pessoal. Então a alternativa correta aqui só pode ser a letra D.